Olá, neste vídeo a gente vai falar rapidamente sobre malária. Como sempre, vamos começar aqui pelas características gerais acerca da malária. O agente etiológico da malária é o Plasmodium, que é um esporozoário, filo apicomplexa. As principais espécies causadoras da malária são Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. A gente, ao longo desse vídeo, vai focar no falciparum e no vivax, que são os mais comuns aqui no Brasil. O ovale, por exemplo, tem só numas regiões restritas do continente africano. Falciparum, esse causa a febre terçã maligna. O Vivax, terçã benigna. Opa! E o malária e febre quartã. Lembrando que esse terçã aqui é que as febres ocorrem em média de 3 a 3 dias, no intervalo de 48 horas, e o quartã no intervalo de 72 horas. A malária é uma doença típica de áreas tropicais. Por exemplo, aqui no Brasil ela está ali mais ou menos na região amazônica, ali naquela faixa da região amazônica. O hospedeiro definitivo é o inseto, o Anopheles darling, principalmente, e o hospedeiro intermediário é o homem, mas existem alguns primatas que podem servir como reservatório do Plasmodium também. Quanto às formas de transmissão da malária, a gente tem aqui principalmente transmissão vetorial por meio do Anopheles darling. Existem outras formas de transmissão também, como por exemplo transfusão, compartilhamento de seringas, acidentes de laboratório. O ciclo exoeritrocítico não é observado. Por quê? O ciclo exoeritrocítico é aquele que acontece ali nos hepatócitos. Esse ciclo só acontece quando o vetor, ou seja, o anófeles, ele inocula o esporozoário ali por meio da picada, que ele injeta as formas esporozoítas. Esses esporozoítas eles vão ali parasitar, eles vão invadir os hepatócitos. Vou falar rapidinho do ciclo da malária aqui. Primeiro, você tem aqui um mosquitinho, o anófeles, ele vai e pica você. Nessa picada, por meio ali presente na glândula salivar dele, está a forma esporozoíta, que é a forma infectante. Esporozoíta. Os esporozoítas caem na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, eles vão ali para as células do fígado, os hepatócitos. Eles invadem lá e se multiplicam por um processo chamado esquizogonia. O que é esquizogonia? Eles vão se multiplicando, vou colocar aqui um esqueminha, como se fosse assim. Eles estão ali dentro da célula, eles vão se multiplicando, só que não ocorre divisão do citoplasma, então vai formando uma, uma estrutura única com vários núcleos. É como se as bolinhas representam os núcleos e essa célula grandona é como se fosse o sincício. Esse tipo de divisão chama-se esquizogonia. E essa forma aqui que está dentro da célula é chamada de esquizonte, que ela está em processo de esquizogonia. Bom, continuando, depois da divisão por esquizogonia, são liberados para a corrente sanguínea as formas chamadas merozoíta. Os merozoítas caem na circulação e eles invadem hemácias. Eles só têm capacidade para invasão de hemácias. Eles vão e invadem as hemácias e ali dentro eles sofrem diferenciação para uma forma chamada trofozoíta, que é a forma intracelular. Esse trofozoíta ele vai se dividindo por meio de esquizogonia até que chega um ponto que as hemácias sofrem lise. Vou colocar aqui, elas sofrem lise e os merozoítas são liberados para a circulação de novo e dão início a um novo ciclo. Esse ciclo aqui é chamado ciclo eritrocítico, que é o ciclo das hemácias. O ciclo nos hepatócitos é o ciclo exoeritrocítico.
Bom, terminado o ciclo, vamos explicar aqui como que é o mecanismo que o parasita da malária ele causa a doença, ele causa os sintomas dela, aquelas febres, o acesso malárico. Bom, se dá principalmente pelo rompimento das hemácias, pela lise ali, devido à multiplicação parasitária intracelular. Então, quando você tem o rompimento das hemácias, coincide com aquele chamado acesso malárico, que é aquela febre muito alta. Acesso malárico. Outro mecanismo de patogenicidade também é o sequestro de hemácias. Mas o que é isso? O sequestro de hemácias é típico da espécie Plasmodium falciparum, que é o plasmodium que causa a malária grave. Como que se dá esse sequestro de hemácias? Bom, você tem ali a hemácia, bonitinha, e ela está parasitada ali pelas formas intracelulares. Tem uns trofozoítas ali, está em divisão, está formando o esquizonte ali, está em esquizogonia. Quando a hemácia está parasitada por essa célula, por essa célula não, por esse parasita, ela começa a expressar outras moléculas em sua superfície. Moléculas de adesão que ela não costuma expressar, não costuma produzir. Essas moléculas de adesão, elas fazem com que a hemácia se grude ali, por exemplo, nos capilares. E aí ela pode causar uma coisa muito perigosa chamada trombose. Por quê? Porque ela gruda ali na parede do capilar e vai se acumulando ali até que chega uma hora que ela oclui totalmente o vaso. Vou colocar aqui moléculas de adesão. Lembrando que é só o falciparum que tem essa propriedade de fazer expressar moléculas de adesão na hemácia. O Vivax, por exemplo, não tem essa propriedade. Como que ocorre o acesso malárico típico aí? Primeiro você tem calafrios, muitos calafrios, a pessoa começa a se tremer, assim, tremores. Depois vem um período de febre intensa, que pode chegar a 41 graus, por exemplo. E muita dor de cabeça também. Depois a pessoa começa a suar muito, muito, muito. E depois os sintomas simplesmente somem e a pessoa acha que está curada, que está melhor, então ela nem acaba nem tratando. Mas aí depois começa a se repetir aquele ciclo malário com aqueles acessos febris, lá dependendo da espécie, podendo ser no intervalo de 48 ou de 72 horas. Lembrando que esse período de febre intensa coincide com o rompimento das hemácias. Como eu já disse lá, o Plasmodium falciparum é responsável pela malária grave. Por quê? Porque ele tem aquela capacidade de expressão de moléculas de adesão na hemácia. Então ela vai se agregar ali, por exemplo, em capilares do cérebro ou capilares de qualquer outro órgão. Então vamos falar um pouco sobre a malária grave aqui. Existem vários tipos de complicações da malária grave. A gente tem, por exemplo, a malária cerebral. A malária cerebral ela é rara aqui no Brasil. E ela coincide com sintomas como dor de cabeça muito forte, você pode ter vômito, você pode ter sonolência e pode até chegar a um quadro de coma. Quanto outro caso é a insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda, ela é o quadro mais frequente aqui no Brasil e ela é frequente em adultos. Outro é o edema pulmonar agudo. O edema pulmonar agudo é mais característico de gestantes. E por último, a hipoglicemia, que é mais frequente em crianças. Bom, você já deve ter ouvido falar de pessoas na África, por exemplo, que são resistentes à malária, ou seja, que contrai o parasita, mas não desenvolve a doença. Mas como assim? Bom, essa resistência natural que essas pessoas têm se deve, por exemplo, à ausência de antígenos Duff. Essa ausência de antígenos Duff garante resistência
a espécie Plasmodium vivax. Outro fator também que garante resistência natural é heterozigoto para traço falciforme. Lembra da anemia falciforme? Um erro genético lá da troca de um aminoácido que a... Opa, vamos fazer em vermelhinho. Que a hemácia fica em forma de foice. Pois é, os que têm o traço falciforme heterozigoto, ele tem resistência à malária. Além disso, pessoas com talassemia também têm resistência à malária. O que é a talassemia? Talassemia é a troca da cadeia beta por cadeias gama ou cadeia delta ali da hemácia. Diagnóstico. Como que a gente vai diagnosticar a malária? Bom, principalmente clínico diagnóstico, né? Você vai lá descobrir a história do paciente, ele vai chegar e falar: "Ah, não sei o que, eu tava tendo muito calafrio, depois veio a febre, de repente eu comecei a suar e passou tudo". Bom, então é basicamente clínico, lembrar das pessoas em locais de risco ali. Exame de sangue também, exame de sangue. Bom, o que a gente vai procurar no exame de sangue? A gente vai procurar trofozoítas dentro das hemácias. Lembra que trofozoíta forma intracelular? Como que é esse trofozoíta? Vamos fazer um esqueminha aqui, tá? A hemácia aqui. E o trofozoíta, ele tem um formato de anel. Olha o anel do Capitão Planeta aí. É mais ou menos assim que fica o trofozoíta. Uma coisa importante aqui é lembrar que no caso do Plasmodium falciparum, você não encontra as formas esquizontes. Não encontra esquizontes. Por quê? Porque os esquizontes estão sequestrados. Eles estão ali dentro das hemácias, eles sequestram as hemácias. O que é isso? Por quê? Porque essa forma esquizonte é justamente aquela que faz com que a hemácia produza moléculas de adesão. Então elas ficam grudadas ali nas paredes endoteliais. Por último, aqui a gente tem PCR, também pode diagnosticar. Quanto às drogas utilizadas para o tratamento da malária, a gente tem aqui drogas específicas para cada espécie. Por exemplo, no caso do Plasmodium falciparum, é utilizado atualmente artesunato e mefloquina. No caso do Plasmodium vivax, cloroquina e primaquina. Mas isso é atualmente, 2012. Se você está assistindo esse vídeo em 2015, é provável que nem seja mais essas drogas aí. Outra coisa é lembrar que o Plasmodium ele tem alta capacidade de resistência a algumas drogas. Isso dificulta a forma de tratamento. Além disso, tem baixa adesão dos pacientes, que é um complicador do tratamento. E por último aqui, para fechar a malária, a profilaxia. Bom, profilaxia é aquela coisa básica. Se você sabe a forma de transmissão, você sabe a profilaxia. Então, você vai fazer o combate ao vetor ali utilizando inseticidas. Tratamento dos pacientes infectados, por quê? Porque o mosquito vai lá, pica, contrai o parasita e pode infectar outras pessoas. Medidas individuais de proteção, por exemplo, tomar cuidado ao ir em áreas de maior risco, por exemplo, as áreas tropicais, a Amazônia e tudo mais. E as vacinas, elas estão em desenvolvimento. Então, provavelmente no futuro você já vai ter vacina como uma forma de prevenção aí da malária. Bom, de malária é isso que eu tinha para resumir. Obrigado aí pela sua audiência. Se inscreve lá no canal, ó, dá um joinha aí pra gente se motivar nos vídeos. Bibliografia tá aí nos comentários extras. É isso. Valeu, falou, tchau.